Nós vemos nesses dias, na primeira leitura, os cânticos do servo, do profeta Isaías. Importante nós entendermos que estes cânticos do servo de Israel, o servo sofredor aqui, ele remete principalmente a Jesus. Aliás, no Antigo Testamento não há nenhuma outra figura com a qual se possa, vamos dizer assim, adequar perfeitamente, senão o próprio Cristo, né? Este texto do profeta Isaías só tem sentido com Jesus. Até mesmo eu lembro nas minhas aulas de Bíblia com o professor de profetas, ele dizia, né, que até hoje, né, o de hoje é o segundo cântico do servo do Senhor. Até hoje os judeus procuram entender quem é este servo. Quando eles procuram na Escritura, eles procuram entender quem é este servo a qual Isaías fala. Porque sem Jesus ele não faz o menor sentido, esse texto não faz sentido nenhum. Veja, o Cristo é exatamente este que é o servo de Deus, que traz a justiça, que sofre pelo povo. E no Antigo Testamento não há nenhum personagem, nenhuma pessoa que seja aquele que carrega sobre si os pecados dos outros, né? Não há. Dito isso, nós vemos aqui uma das maiores dores do Senhor na sua paixão, a traição de Judas já premeditada, já como que preparada nessa leitura que nós ouvimos hoje. Veja que o Senhor o diz que quem o trairá será aquele a quem ele der o pedaço de pão passado no molho. Como já disse várias vezes, né, isso era um sinal de predileção. Era um sinal de predileção. No relato de São Mateus, que provavelmente nós vamos escutar amanhã, né, nós vemos que todos os discípulos saem perguntando: Senhor, serei eu? Serei eu? Serei eu? Né? E o último a perguntar é exatamente Judas, né? Serei eu? Pergunta apenas porque se ele não perguntasse ia ficar feio para ele, né? Tem que pensar nisso, né? Então veja, o Senhor entrega um pão passado no molho para Judas como sinal de predileção. O Senhor antes disso aqui, desse momento, tinha lavado os pés de Judas. Quando ele se aproximar, no último momento, ele também irá chamá-lo de amigo. E nós vemos aqui o Senhor que também confiou a bolsa comum a Judas, né? Isso já desde o início, no caminhar dos discípulos, o Senhor deu, vamos dizer assim, o dinheiro, a bolsa comum a Judas, né? É uma tarefa, vamos dizer assim, de honra, vamos dizer, de certa maneira, né? Mas infelizmente isso acabou que foi afastando o coração de Judas de Jesus. O dinheiro foi consumindo o coração de Judas, infelizmente. Por isso as leituras desses dias devem nos fazer pensar sobre esse pecado tão perigoso da avareza, que é capaz de fechar o nosso coração para Deus. O que tens a fazer, executa-o depressa. E cada um daqueles discípulos entendeu o que Jesus disse para Judas de uma maneira diferente. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Aqui uma outra expressão do Evangelho muito interessante, né? Veja que o Senhor que entrega o pedaço de pão como um sinal de amizade, ali não era a Eucaristia, tá? Ainda não era a Eucaristia. Mas o Senhor porque no Evangelho de São João ele não relata, né, a instituição da Eucaristia, ele relata o lava-pés. Mas veja, ele entrega esse pedaço de pão como sinal de comunhão, de amizade. E exatamente por não haver essa amizade da parte de Judas, por haver essa divisão, essa ruptura, o demônio entra em Judas. Por isso que nós alertamos tanto para a realidade da comunhão sacrílega. Quando nós pecamos, nós devemos nos confessar, nos reconciliar com Deus. Qual seria a salvação de Judas aqui? Seria ele diante de Jesus ali, né, talvez em particular, né, dizer: Senhor, eu combinei com os fariseus que ia te trair por 30 moedas de prata. Judas deveria ter se confessado. Antes de receber esse pedaço de pão aqui, ele deveria ter se confessado para Jesus. Ter dito: Senhor,
eu te traí já, eu te traí, porque eu aceitei 30 moedas para te entregar aos fariseus. E então o Senhor o perdoaria, e então ele estaria em comunhão com o Senhor. Então, não sabemos como que se daria a salvação de fato, porque isso é apenas uma suposição, né? Mas o que Judas deveria ter feito seria isso. Mesmo depois de trair o Senhor, deveria ter confessado. E nós temos essa dificuldade muitas vezes, né? A gente não quer confessar. A gente aceita, a gente se aproxima da Eucaristia, aceita o pedaço de pão molhado no molho, sendo que no nosso coração nós já o traímos e vamos traí-lo mais ainda depois. Vejam como que isso é perigoso. E não é à toa que os santos comparam a comunhão sacrílega, que é exatamente isso, comungar em pecado mortal. Não é à toa que eles comparam, né, a comunhão sacrílega ao beijo de Judas, porque se aproxima para receber o Cristo, aquele que no seu interior já o traiu e continua com o ódio de Deus. Não é simplesmente algo que eu tenho que pedir desculpas, não é somente isso. É porque no meu coração, quando eu estou em pecado mortal, no meu coração há um ódio de Deus, há uma revolta contra Deus. Judas aceita o pedaço de pão molhado no molho, né? Aceita sabendo o que vai fazer logo em seguida. Então, nesse momento, o demônio entra em Judas, diz o evangelista, né? Então, entendamos a gravidade disso e como é importante que nós estejamos em comunhão com o Senhor. Outro dia eu ouvi alguém dizer, né? Conversava com o pessoal da Canção Nova, né? Lá na Saúde, lá onde eu fui lá almoçar, eu acabei conversando com o pessoal da Canção Nova, né? E a gente falava de vários assuntos, de pastoral, da vida da igreja, e um deles disse assim: eu ouvi uma vez que a santidade de uma paróquia, de uma comunidade, se manifesta se o povo se confessa. Quanto mais o povo se confessa, mais se manifesta que esse povo de fato está procurando a santidade, né? E eu pensava nisso, né, esses dias, né? Então, que alegria ver o povo se confessar com mais frequência, né? Deixar de comungar em pecado mortal, deixar, né, de permitir o demônio entrar ali naquele momento que é o mais sublime da nossa vida, nosso momento de comungar, momento de nos unirmos ao Senhor, até mesmo dele tocar a nossa própria carne. A gente permite que o demônio entre no meio disso tudo, quando nós estamos nessa situação de pecado. Por isso, né, que nós tenhamos que nós nos precavamos, a gente precisa se precaver de fato, né, de não cometer esse tipo de pecado. Santo Afonso Maria Ligório diz: olha, nos outros pecados você ofende a Deus de uma maneira mais indireta. Agora, nesse pecado você o ofende de maneira direta. É o Cristo ali, é o Senhor ali. Veja, depois que Jesus sai, né, depois o evangelista insiste de novo na realidade do pedaço de pão, né, no versículo 30. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Judas saiu imediatamente. Interessante isso, né? Às vezes tem gente que mal espera a missa terminar, né? Já sai logo. Também tem isso, né? Interessante isso, né? E então o evangelista diz: era noite, para dizer então das trevas que já estavam ali no coração daquele homem. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Ou seja, agora que o Senhor padece, assumiu essa dor que é a traição de alguém, a traição de um amigo, de um próximo a ele, né? Deus é glorificado, o Filho do Homem é glorificado e ele é glorificado nele. Então, importante nós olharmos para a figura do Judas, que tem muito a nos ensinar, até na maneira como nós nos aproximamos do Senhor. Veja, a igreja não é o lugar dos imaculados e perfeitos, né? Não é isso que eu quero dizer quando eu fico insistindo com essa realidade do se confessar e com essa verdade em relação à comunhão sacrílega. Nossa, eu tenho que ser um puro,
né, superior a todos os outros. Não é isso que nós queremos dizer. Pelo contrário, é reconhecer a minha fragilidade. Quando eu me confesso, eu reconheço isso. Imaculado aqui, eu sempre gosto de dizer, é só Nossa Senhora e Nosso Senhor aqui, né? Só eles são imaculados. E é exatamente por isso que eu preciso, com humildade, me aproximar da confissão, né? Me aproximar da confissão, com humildade, reconhecer minhas fragilidades, e sem medo também de ser julgado pelos outros, né? Porque tem gente que fica com medo, né? Mas se os outros viverem confessando, vão, olha lá e tal. Eu digo para vocês agora, de boca aberta, sem problema nenhum, agora à tarde mesmo, eu fui me confessar ali com o Frei Eusébio, aqui embaixo, né? E quem quiser pensar o que pense, que estou nem aí. A gente não precisa ter isso, né? Porque, não, porque vão ficar, né? Vão ficar me olhando, sentado naqueles bancos ali, né? Pois que pensem, deixem que as línguas, né, as línguas bifurcadas, soltem seus venenos, deixem, né? Eu espero que depois essas línguas bifurcadas se confessem e voltem, né, de fato se convertam. Mas a gente não pode correr o risco de perder a nossa salvação eterna por conta disso, por conta de vergonha, por medo, né? O padre colocou o confessionário exatamente para isso, para as pessoas se sentirem mais à vontade, né? E o padre também fica mais à vontade também, né? Enfim, é bom para os dois lados, né? Mas que nós nos aproximemos do Senhor. É interessante como o evangelista, ele insiste, 2 vezes ele coloca isso, né? Primeiro, depois que Judas recebeu o pedaço, depois do pedaço de pão, o Satanás entrou no corpo de Judas, entrou em Judas. Depois que Judas, depois do pedaço de pão, Judas saiu imediatamente, né? Então, fiquemos atentos a isso. E olhemos aqui uma outra coisa, uma última coisa aqui, Pedro, que diz, né, com toda a confiança, Senhor, darei a minha vida por ti. Veja, Pedro está em estado de graça, né? Aqui vai um sermão para o outro lado também, né, para aquele que está em estado de graça, né? Primeiro para o que não está em estado de graça, que precisa se confessar, e agora para aquele que está em estado de graça. Pedro está lá, em estado de graça, né? O próprio Cristo diz, vós já estáis puros por causa da palavra que eu vos anunciei, né? Pedro quer que ele lave não só os pés, mas a mão e a cabeça. Ele, não precisa disso tudo não, Pedro, vocês já estão puros. Quem já está puro não precisa tomar banho de novo não, né? Você está em estado de graça, Pedro, muito bem. Então Pedro, né, cheio de vaidade, vai dizer assim, não, mas eu vou dar minha vida por ti, Senhor, por que eu não te posso seguir agora? Então Jesus diz, olha, daqui a algumas horas, você vai me trair. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Daqui a algumas horas, eu espero que não seja o nosso caso, né? Mas daqui a alguns dias, talvez, alguns meses, não sei, nós devemos ter no nosso coração de nunca mais voltar a ofender a Deus. Mas veja como o Senhor é, né? Ele sabe que nós vamos traí-lo. E Ele diz, olha, daqui a algumas horas, você vai me negar. Daqui a um tempo, você vai me negar. Daqui a algum tempo, você vai me rejeitar. Por isso, agora você não pode me seguir. Agora você ainda não está preparado para o Calvário. Vai chegar a sua hora, né? Então, aqueles que estão em estado de graça, como diz São Paulo, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Quem julga estar de pé, quem acha que está de pé, não é quem está de pé, quem acha que está, cuidado para não cair, né? Porque a gente pode estar ouvindo o sermão agora, né, daquele que, nossa, o padre está falando aqui, está em pecado mortal para não confessar, mas ainda bem que eu estou em pecado, estou em estado de graça, eu estou bem, né? Então não é para mim. Pois agora pronto, está aqui o sermão de Pedro, né? Quem julga estar de pé, cuidado para não cair. Permaneçamos com o Senhor. Sabe quem é que permanece com Cristo, mesmo no Calvário? Quem é que segue o Cristo até a morte? Aquele que se reclina e põe como que a seu ouvido no peito de Jesus, para ouvir o seu coração bater. É esse que fica com o Cristo até o momento da sua morte, e junto com Nossa Senhora. Quem é que permanece com o Cristo até a morte? Quem é que segue o Cristo até a morte? Aquele que permanece com Nossa Senhora, com a Virgem das Dores, que fica ao lado dela, e aquele que escuta o bater do coração de Cristo.
Quando o sacerdote, né, apenas para uma curiosidade litúrgica, para que vocês saibam, quando o sacerdote se inclina no momento da consagração, né, é o momento em que o sacerdote como que imita esse gesto do discípulo amado que é João, onde ele se inclina para como que ouvir o bater do coração de Jesus na Eucaristia. Ele se inclina para que ouvindo o bater do coração de Cristo, ele possa conformar o seu coração ao coração de Cristo, aquele sagrado coração. É isso que significa aquele gesto simples de se inclinar no momento da consagração, como farei agora, em instantes. Que nós nos inclinemos nesse momento e peçamos ao Senhor a graça de permanecer com Ele. Nós permaneceremos com Ele se nós permanecermos também com nossa Mãe Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.